Olá, ele é objetivo, espontâneo, determinado e apaixonado pelo que faz. Natural de Montevidéu, no Uruguai, o convidado de hoje adotou Novo Hamburgo como cidade natal em 1988. Atuante no jornalismo há exatos 26 anos, ele já foi colunista de moda, dirigiu a Ubra TV, trabalhou na Noite Hamburguense e hoje tem um programa que leva seu nome. Hoje teremos uma conversa de peso com Alejandro Malo. Grande prazer te receber para essa conversa, Alejandro. Boa noite, tudo bem? Tu não sabe o quanto eu esperei por esse momento, né? Não, nem tanto, nem tanto. Até porque fizesse os convites prontamente. Prontamente respondeu, mas é uma coisa que desde sempre eu quis. Embora nunca eu falo de mim mesmo, né? E isso é a maior honra que eu tenho, né? Porque tu recebeste esse convite, eu prontamente disse, não, com certeza estarei lá. E as pessoas querem muito saber de ti, né? Porque tu faz parte da vida das pessoas. Será? Dia a dia. Alguma dúvida disso? Olha, tu sabes que o Nelson, o Ferrão, nosso diretor de jornalismo, né, do Grupo Sinos, ele me disse isso há um tempo atrás e por isso que eu abri o Facebook, né? O Facebook justamente é para poder me dirigir para aquele público, né, que de repente me conheceu no underground, né, me conheceu na rua, né, e tinha o contato físico comigo, né, não daquele Alejandro Malo que aparece no jornal, que às vezes é distante, né, porque as pessoas me conhecem pelo que eu escrevo, pelas fotos, né, que eu posso registrar, pelos momentos, né, dos protagonistas da notícia. Mas aquelas outras pessoas que me conheciam no dia a dia, né? Podiam conversar. E isso que eu fiz questão no Underground, por exemplo, que foi um case da minha vida, né? Durante 10 anos que eu fiquei por lá. Que não é comum na Noite Hamburguense, né? Não, potencial desse tamanho. Não, a casa, quando eu fui chamado, ela estava para quebrar, né? A casa estava para quebrar porque não estava tendo o resultado, né, que ela precisava. E ela estava numa decadência. E foi aí que me chamaram porque eu fazia festas, eu tinha uma boutique, né, minha primeira função em Novo Hamburgo, ter uma boutique do Paulo Roberto Falcão com sua grife, né, só que a minha porta era fechada. Era uma loja com porta, entre aspas, fechada, porque era chaveada, né? E lá eu atendia os empresários, Paulo Ritzel, que é candidato, né? Pré-candidato, ele era meu cliente, se me permite, né, Paulo, né, de eu dizer, e outras pessoas, o Denardim, não sei se tu conheces, claro, o Luiz Denardim Filho, ele era diretor de uma grande financeira da época, então eu ia na casa deles, né, de noite, e falava com as esposas, né, com a Simone, tua esposa, e aí quando tu chegavas em casa, eu já tinha todas as malas e eu já tinha revistado o teu guarda-roupa. Claro, porque eu era personal style, né? Então, o que eu fazia? Muito antes de se falar nisso, né? Eu acho que eu fui o antecessor, né? E eu gostava de ver a pessoa e dizer assim, olha, isso aqui te favorece, isso aqui não, isso aqui combina, coisa e tal. Então, eu abastecia aquilo que tu não tinhas no teu guarda-roupa, né? A loja Alfred era meu grande concorrente da época, com preço, né? O meu, não é que fosse muito mais caro, mas eu tinha que botar um preço acima, por quê? Porque eu demorava, às vezes, uma noite inteira com o cliente, né, para dar esse atendimento, né, que era muito mais do que vender uma calça. E ali eu fui conquistando, né, essas pessoas, e quando eu tinha que lançar uma coleção, né, porque começou com Paulo Roberto Falcão, mas aí eu trouxe uma loja Evandro do Rio de Janeiro e outras marcas para completar a coleção, e eu tinha que lançar isso. Então eu contratava uma casa noturna.
Mas a minha primeira festa foi com o Paulo, né? Em São Leopoldo. E em São Leopoldo, que era a única cidade que tinha casa noturna, tinha duas na época, Bacará e Chaplin. E eu fui no Chaplin porque era menor, né? E aí a noite da quinta era do Chaplin e a noite da sexta era do Bacará. Aí o cara do Chaplin disse assim, olha, eu só te alugo a casa na sexta-feira, porque não vem ninguém. Não tem problema. Quanto é? Era, vamos supor, 15 mil reais de hoje. Muito dinheiro para mim, muito. Eu digo, eu vou bancar. Né? Liguei para o Paulo e o Paulo disse assim, ele morava em São Paulo ainda, ele disse assim, não, eu vou lá te prestigiar. E aí, eu organizei um desfile, só com mulheres. Aí, como tu lança uma coleção masculina com mulheres? Era uma coleção de camisas, né? Então, as mulheres andavam só com as camisas bem grandes, né? E um salto alto, mais nada. Né? E eu tinha uma grande artista, né? Que fazia um show também no meio de tudo isso. Então, se tornou uma grande festa. Mas, para mim, a minha surpresa, quando eu chego no evento, a rua está fechada com polícia, com proteção na porta, com fila. Eu digo, ué, o que aconteceu aqui? Aí eu me dei por conta quanto o Falcão era famoso. Eu não sabia quanto famoso ele era até essa noite. E aí eu me dei por conta que a minha vida deslanchou, né, graças a isso. Estamos falando em 1988. Né? Aí imediatamente, então, eu fiz uma outra festa depois e o Eduardo, que era o dono do Underground, me ligou para o Bacará. Né? Eu fiz a outra festa no Bacará e de noite, às 3 horas da manhã, disse assim, amanhã nós temos que almoçar juntos, né, para fechar. E eu fui, mas aí eu não fui como funcionário, eu fui com uma participação na entrada. Eu fechei assim, ó, digo, olha, sextas-feiras, quantas pessoas vão lá? Né? Nunca foi falado isso. Né? Ele disse assim, não, mas 150. Eu digo, e quantas vão no sábado? Não, também umas 150. Eu fui, não era nada disso, era muito menos. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, qual é a tua meta? 300 pessoas? 300. Então é o seguinte, se eu conseguir colocar 300 pessoas, tu não me paga nada. Se eu botar 301, tu vai me pagar 301 reais. É R$1 por cada pessoa que entrar. Claro, eu estou falando de 1991. Certo. Né? Era um valor como se fosse R$10 por pessoa hoje. Né? Ou seja, é um valor para aquilo que... Interessante. Né? Foram 360 pessoas. Na primeira noite. Na primeira noite. Né? E aí, então, eu fiz uma... Então, onde é que vem essa capacidade criativa que tu tens de envolver as pessoas? Olha, assim, na verdade, eu adoro o que eu faço. Né? E, principalmente, adoro fazer eventos. O meu primeiro evento foi quando eu era criança. Né? Meu pai polonês, né? Quando nos abandonou, né? Eu estava numa escola, né, no Uruguai muito chique, né, com alto padrão, e eu via que todas as crianças, né, elas podiam viajar, podiam isso, e eu não podia. Claro, isso não prejudicou minha vida, meu ensino, mas eu digo, como que eu vou ir na viagem de final de ano? Né? Eu vou fazer uma festa. Mas como convencer as freiras a fazer uma festa que nunca se fez? Né? Bom, deu certo, tu entende? Então, eu acho que essa barreira de o proibido, né? Que é aquilo que a pessoa não está predeterminada a fazer. Novo Hamburgo não estava predeterminada a ter vida noturna. Mas como? Uma cidade do porte de Novo Hamburgo, né? Vendendo sapatos para 180 países. Quando tu vai para o exterior, todas as pessoas, quando eu digo sou de Novo Hamburgo, lembram do calçado, falam.
Gente, isso é maravilhoso, tu ter o reconhecimento internacional pela qualidade de um produto, né? Então, eu achei... O fantástico, me parece, do Underground é que tu trazia muita gente de Novo Hamburgo, sim, mas vinham pessoas do estado e de fora do estado também. Vinha gente... Porto Alegre, então, era... É que, na verdade, assim... frequente, né? Uma pessoa que atuava no jornalismo da época decidiu fazer boicote ao meu trabalho, né? Então, aí não tem problema, né? Só que isso prejudicou, né, o andamento de Novo Hamburgo na época, né, para a entrada de hamburguenses na casa. Então eu decidi o seguinte: bom, se essa pessoa, né, quer destruir o trabalho de uma pessoa e mais 70, 80 pessoas que trabalhamos aqui dentro, né, então eu vou bater a porta de quem gosta de mim. Então fui a Porto Alegre, né? Então eu trouxe atores, eu trouxe pessoas, né? Eu comecei na televisão com Clóvis Duarte no Câmera 2 em 89. O programa era líder de audiência, né? Então não foi muito difícil bater portas, né, e trazer as pessoas. E aí deu certo. Era um lugar onde espetáculos culturais que vinham para o sul do país passavam, né? O programa do Clóvis, toda a classe política, Claro. em todos os âmbitos. É que, na verdade, eu passavam por misturei ali. toda a minha vida, porque o Câmera 2 foi minha segunda casa, né? O Underground também. Eu não vou ao trabalho, eu vou na segunda casa. Essa é a forma como tu te joga para os projetos onde tu te envolve? É que, na verdade, eu não trabalho, né? Eu passo momentos... Porque, na verdade, assim, toda vez que eu estou com alguém, né, eu estou realizando um sonho dessa pessoa, né? Então, eu tenho que tratar ela muito bem. Dificilmente alguém, eu ando na rua, tenha isto para dizer. Agora, é claro que eu tenho a minha posição de estar no NH, né? Eu não estou na 0 Hora. Eu tive convite de estar lá, estive durante um tempo, mas a minha marca é o NH, né? A minha marca é certas coisas que eu me coloco, né? Então, claro, tem outro lado, né? E eu respeito. Agora, me respeitem também, né? Eu acho que o jornalista ele tem que ter posição. Eu tenho meu posicionamento, posso mudar, não tem problema nenhum. Mudei 500 mil vezes. Agora, a minha forma de trabalhar, a minha forma... Bom, é ter posição. Eu amo, né, justamente a ideia do Mário Alberto Guzmão de ter um jornal comunitário, de ter um jornal que não vive só de anúncios. Porque os outros que estão quebrando vivem disso. Não. O Grupo Sinos trabalha justamente com um jornalismo comunitário, onde o assinante já é meu cliente. Então, quando eu chego no jornal, eu demoro às vezes 1h30, 2 horas, 2h30 para começar a fazer. Porque eu atendo todo mundo que vai lá, todo mundo, e eu atendo os e-mails, os telefonemas, o que o jornal... Quem quiser falar contigo, chega lá e fala. Eu estou lá, não tem problema. Eu posso ficar horas atendendo, né, dentro, claro, de critérios, né, porque eu também não vou a passeio, né, mas, e também fontes, né, de informação, né. Eu agradeci o outro dia justamente quantos informantes eu tenho, fotógrafos, né, mas eu tenho critérios, né. O jornalismo que eu pratico, ele é em movimento, não pode ser estático. Eu não sou um colunista social, né. Eu sou uma pessoa de TV introduzida num jornal. Então, por isso que a minha coluna não ficou velha. Né? Por quê? Porque a gente dá movimento da vida. Né? E a gente fala, sempre tu vê, de coisas positivas, Rodrigo. É difícil no jornalismo ter audiência, ter retorno financeiro, né? Justamente de coisas positivas. As pessoas hoje têm um canal de televisão, né, que todo mundo sabe, gosta de desgraça. O tempo inteiro desgraça. Né? Então tem um programa de meio-dia às 2h30,
depois nacional das 5 da tarde, 6 da tarde, até de noite, é só violência e desgraça. Né? Então, tudo bem. Quero saber sobre a tua chegada a Novo Hamburgo com a família, como é que foi a saída do Uruguai, né? E quero saber de uma história que até hoje mexe demais contigo, que é a história de uma convivência de muitos anos com a tua mamãe, que as pessoas normalmente não sabem o que aconteceu, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Alejandro Malo.